convidado. Olha só, nosso convidado de hoje é o Guilherme. O Guilherme é o seguinte, o cara ele é foda, cara. O cara passou na Polícia Federal, tá? E passou para auditor da Receita Federal. Isso daí no espaço pequenininho agora. Recente. Então o cara conseguiu passar um dos dois concursos mais requisitados do país, tá? E ele vai vir para contar toda a história dele. Por isso que a gente vem até aqui. Porque o Guilherme ele veio lá de Roraima, cara. O cara veio praticamente para isso aqui em São Paulo. Então por isso que a gente vai dar as boas-vindas para você, Guilherme. Fica à vontade, pode se apresentar aí. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Pô, Fica à vontade, tarde, sinta-se em casa, viu, cara? Boa tarde, gente. Obrigado aí, Anderson, Rogério, por ter me recebido aí. Cara, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Abrir essa porta, vocês têm esse canal aí que, enfim, tá crescendo muito, né? Eu sei a dificuldade que é ter uma estrutura, crescer tanto assim, e vocês abrem porta para nós do outro lado ter voz aqui para falar com vocês, cara, é sensacional. Então, obrigado. Num sábado aí, pré-dia dos pais, né? Os dois são pais aí, estão abrindo um tempinho ali para poder me receber. É muito gratificante. Obrigado, gente. Que isso, a gente que agradece e vou começar mandando para esquentar os trabalhos aqui, né, Anderson? E é isso. A gente vai mandar a primeira pergunta só para você saber, né? Porque assim, hoje é difícil você ver alguém que passa para Polícia Federal e para Receita Federal, auditor e policial federal. Porque às vezes as matérias não são tão interligadas, mas ele conseguiu. Inclusive, ele dá até mentoria. Depois ele vai contar sobre isso pra gente. Mas vamos ouvir a história dele. O Rogério vai mandar a pergunta pra ele. Fica aí. É isso aí. Ô, Guilherme, uma coisa que a gente sempre manda. O pessoal de casa gosta muito disso. É uma característica que a gente tem aqui no programa, né? Uhum. De trazer o Guilherme concurseiro. O Guilherme que sofre, isso. O Guilherme que tá né? Tomando porrada aí. Porque a gente sabe que quem tá do outro lado ali, essa carreira solitária, essa jornada solitária, a gente precisa muito disso, né? Então, a primeira pergunta que eu vou te mandar é onde é que o concurso público apareceu na sua vida, cara? Onde é que apareceu o botãozinho do concurso público na sua vida? Como que surgiu essa loucura, né? Cara, vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Guilherme Henrique, eu tenho 31 anos, sou formado em Engenharia de Produção e Administração de Empresas lá no Rio de Janeiro. E hoje eu sou auditor da Receita Federal, né? Fui policial federal por 2 anos. E, cara, como que surgiu essa ideia de concurso público, na verdade, né? Eu estava me formando ali em 2016 para 2017 e o mercado privado, eu estava estagiando, como que funcionava o mercado privado para mim? O meu contrato era de 4 horas, eu tinha que trabalhar 6 e como eu tive greve na faculdade, eu tinha que trabalhar 10. E eu percebi que aquilo ali era um padrão, né? Eu, para voltar para o meu estado, para Roraima, que eu queria voltar para Roraima, era uma certa dificuldade porque lá não tem essa área de engenharia de produção. Então eu ia ter que me acostumar com aquela vida de Rio de Janeiro, que é uma loucura, né? Então eu não queria aquilo para mim. Sim. E aí, cara, começaram a acontecer algumas coisas ali na empresa que eu trabalhava, que hoje é uma empresa bilionária, né? Assim, na época que eu estava trabalhando, estava chegando ali no faturamento de bilhão. E eu tinha acesso direto ao diretor da empresa, diretor financeiro, ele era praticamente meu chefe de imediato, e acima dele só o presidente. E, cara, aconteceram algumas situações bem desagradáveis, tipo de demissão, de humilhação, né? E esse cara que foi demitido, ele era engenheiro de produção da minha faculdade. Ele era como se fosse assim, o benchmark da engenharia de produção. Melhor possível, melhor... Como é que eu posso dizer assim? O melhor currículo possível da engenharia de produção era ele. Trabalhou no Wall Street, enfim, na McKinsey, né, que é uma das maiores consultorias do mundo. E ele foi demitido. E aquilo ali me gerou um clique. Que eu falei assim, cara, se esse cara foi demitido, quem sou eu na fila do pão, porra? Assim, eu sou um mero estagiário, né? Para eu chegar no nível dele ali, eram muitos e muitos anos. E eu tomei a decisão na época de estudar para a Receita Federal, que por conta da minha... Eu tenho uma prima que é auditora da Receita e meu pai é auditor do Tribunal de Contas do Estado. Depois eu vou contar a história dele, que também é um pouco interessante. E eu optei pela Receita Federal. Mas assim, sem saber de nada. Só falei, não, eu quero Receita Federal. Mas não tinha a menor ideia de edital, quantidade de matérias, tamanho de matérias. E tudo isso ali gerou um certo sofrimento, né? Mas que eu, enfim, depois eu falo. E aí eu decidi estudar para a Receita Federal e larguei o estágio, né? No início ali eu fiquei só por conta dos estudos, fui embora do Rio de Janeiro, voltei para Roraima para poder estudar e comecei a estudar para a Receita Federal. Isso foi ali 2017, mais ou menos, né? Então ele tem quase 7 anos de estudo a minha jornada até conseguir a aprovação da Receita. Então foi por isso que eu decidi, foi por conta do mercado privado, instabilidade, aquela humilhação, aquela correria, aquela loucura de trabalhar 12, 14 horas por dia, foi basicamente isso, né? Acho que a maioria do pessoal
por conta disso, né? E tem uma vantagem que você falou que pelo menos na sua família você já tem histórico de servidores públicos, Sim, né? sim. Acho que também, pelo menos assim, querendo ou não, você tem uma referência, né? Peraí, o negócio, o bicho tá pegando aqui, mas olha, pô, ali parece que... Teve uma influência, né? Na época, o que acontecia? A Receita Federal, uma das decisões de tomada a decisão foi o seguinte: a Receita Federal já estava há 4 anos sem concurso e normalmente ela tinha concurso de 2, 3 a 4 anos. Então ela estava 4 anos sem concurso. E aí vem uma das grandes dores do concurseiro, que são aquelas notícias. As pessoas não sabem lidar com as notícias dos cursinhos, né? Que o cara tá ali para vender o curso. Então aparecia aquelas notícias assim: Receita Federal terá 4.000 vagas. Aí eu, porra, uma é minha, né? Como é que era a situação da Receita naquela época, que era ESAF? Você tinha que fazer no mínimo 40% de cada matéria. Então eu pensava, cara, 40%? Porra. Tô dentro, né? É dentro. É eu fazer cada uma 40% e eu tô dentro. Porra, acabou. Uma vaga é minha. Só que eu era um iludido, né? Inocente. Um inocente, né? Um inocente, né? E aí até eu entender esse processo, cara, demorou para eu entender isso daí, entendeu? Vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali, você vai ter acesso a tudo, inclusive ao e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.